Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre Stock Car, isso mesmo. Para isso estamos recebendo em nossos estúdios o piloto de Stock Car, Átila Abreu, que é aluno da Universidade de Sorocaba. Átila, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Como o telespectador já sabe, a gente sempre traz professores, funcionários, alunos para falar das atividades que faz. E um dos alunos de destaque é o Átila, que está aí tão bem no campeonato, consequentemente está conosco para falar dessa atividade dele e como é que ele concilia também o curso de administração aqui na Universidade de Sorocaba. Vamos começar um pouco da sua trajetória. Quando é que surgiu o automobilismo na sua vida? Bem, o automobilismo surgiu de uma maneira inesperada na minha vida. Geralmente os pilotos têm algum antecessor na família, o pai, o avô, o primo, algum parentesco que tenha corrido. Na minha família isso não acontece, eu sou o primeiro. Tudo começou através de um mecânico da família. Meu pai tinha um jet ski, aí a gente tinha um mecânico lá que prestava o serviço e ele ao mesmo tempo preparava um kart de final de semana para um outro piloto. E aí ele nos convidou para assistir uma corrida. Eu fui com meu pai, eu tinha 7 anos de idade na época, ali no cartódromo de Itu. Fui lá, assisti a corrida, gostei. Aí meu pai me colocou numa escolinha, fiz lá 4, 5 aulas. Gostei, fui bem, aí ele comprou um kart para mim e eu comecei a brincar. Obviamente que estava com 7 anos, andei ali 2, 3 meses até completar 8 anos de idade, que era a época que eu podia começar a competir. E no meu primeiro ano eu fui campeão paulista de kart. E aí as coisas, que era uma brincadeira, com o passar do tempo, fui ficando sério, porque eu fui campeão brasileiro, depois veio o segundo título de campeonato brasileiro. Aí eu fui correr na Europa também, conquistei alguns títulos lá. E Na aí Europa você foi com sério. quantos anos? Eu fui morar na Europa com 15 anos. Eu fui a primeira vez correr com 14, e aí assim que eu fiz 15 anos eu fui lá para morar. E aí você correu e competiu em qual categoria e qual a modalidade lá? O primeiro ano, quando eu fui, que eu tinha 14 anos, eu corri no Campeonato Europeu e Mundial de kart. Eu fui terceiro lugar no Europeu de kart, que é o melhor resultado de um brasileiro até hoje, são 120 pilotos. Eu estava estreando, fui o melhor estreante. Então foi um resultado muito bom que me permitiu subir de categoria. Quem me convidou para correr foi o Keke Rosberg, que foi campeão de Fórmula 1. Me convidou para correr na equipe dele de Fórmula BMW alemã. Então eu fui, fiz a primeira temporada, fui vice-campeão dos estreantes, o campeão foi o Vettel. Fui 7º lugar no geral do campeonato. E no segundo ano fiz novamente essa categoria, fui vice-campeão alemão. O Vettel foi campeão de novo. Foi um ano bem disputado, de 20 corridas. Eu subi 15 vezes no pódio, ele subiu as 20, então foi um ano muito equilibrado. E depois eu fui piloto oficial da Mercedes-Benz, fiz um teste com mais 16 pilotos para fazer parte da equipe oficial da Mercedes-Benz, que aí ficou eu, o Lewis Hamilton e o Paul de Resta. A gente desenvolvia os motores da Mercedes na Fórmula 3 e aí eu corri o Campeonato Europeu de Fórmula 3 também. Aí você ficou quanto tempo na Europa, até voltar para o Brasil? Fiquei 4 anos. 4 anos. 4 anos. E aí tem uma curiosidade que eu já vi em algumas entrevistas que você já deu, que você fez um tratamento para não crescer muito, que é uma grande dificuldade do piloto, é isso mesmo? Na verdade, acho que o principal motivo pelo qual eu voltei da Europa, que eu parei de correr, porque mesmo na Fórmula 3 eu já era muito alto, eu já não tinha banco, tinha apoio só lateral, então acabava me prejudicando bastante, dificultava muito. Tem algumas outras coisas que influenciam a altura, que é centro de gravidade, isso para a seta do carro é muito difícil. Então começou a dificultar muito e eu percebi que seria difícil chegar na Fórmula 1, ao menos que eu levasse muito dinheiro e tal, e a altura seria algo que, quanto mais eu fosse avançando, mais iria me prejudicar, né? Então foi o fator principal. E mesmo assim, eu fiz um tratamento para parar de crescer, porque minha família é toda alta, eu, pela minha linha de crescimento, que a gente vem acompanhando desde criança, eu teria 2,2 metros, 2,3 metros. Eu parei com 1,90. Agora, com relação também à Fórmula 1, qual é a altura média de um piloto de Fórmula 1? Hoje a gente vê pelo Rubens Barrichello, pelo Felipe Massa e outros pilotos, que são o quê? 1,70 m no máximo? 1,70 m. A gente tem alguns casos de pilotos um pouco mais altos, 1,78 m, 1,80 m, mas são biotipos de pilotos, aqueles pilotos muito magros, sabe? Não tem estrutura óssea. Eu, por exemplo, tenho estrutura óssea muito pesada. Então, na época lá de Fórmula 3, eu tinha 2, 3% de gordura no corpo, pesava 88 quilos, o que é muito peso para um piloto de Fórmula 1, né? Porque eles trabalham com peso sempre no limite. Então, o ideal seria mais ou menos 1,70 m. Hoje você tem um piloto ou outro que tem 1,78 m, 1,80 m, mas são biotipos diferentes. O ideal seria essa altura. E a Stock Car? Como é que entra a Stock Car na sua vida profissional daí? Hoje, na verdade, a Stock Car entrou na minha vida por causa do Djalma Fogassi, que é outro piloto aqui da região, piloto de Fórmula Truck, que hoje está mais cuidando, sendo mais dono de equipe do que piloto.
surgiu de uma maneira curiosa, porque quando eu voltei da Europa, obviamente, aquele sonho de chegar na Fórmula 1 era o desejo de toda criança que está lá. Quando eu vi que isso não seria possível, obviamente que você fica meio um pouco abatido. E eu resolvi, assim que eu voltei, falei, que uma coisa, não vou correr. Eu achei que para mim assimilar melhor. Estava com uns 20 anos isso? Estava com 18 anos. 18 anos? 18 anos. Então eu achei até melhor que, assim, para mim assimilar, seria melhor parar de correr do que ficar tentando. Eu acho que se eu ficasse no meio ali, logo que eu voltasse, talvez eu não assimilasse bem. Eu não assimilasse bem e tal. Então eu resolvi, assim, parar, voltar. E eu fiquei 2 anos parado. Para não falar que eu fiquei parado, eu fiz 3 corridas como convidado, uma ou outra aqui, mas tudo brincadeira. E na verdade até essas corridas como convidado foi obra do Djalma, porque o Djalma falou, pô, você é um ótimo piloto, tal, você não pode ficar parado, tal, vamos tentar voltar. A gente pensou até em montar uma equipe junto. E aí isso já tinha passado mais de um ano que eu já estava parado, as coisas da minha cabeça já estavam bem organizadas. Eu estava trabalhando com a família, voltei a estudar, porque quando eu fui morar na Europa, eu parei de estudar, né? Eu terminei o primeiro colegial. Você voltou ensino médio daí? Eu fiz o primeiro colegial e aí eu tranquei e fui morar lá fora. Como eu viajava a Europa inteira, não dava para estudar lá, né? Então, quando eu voltei, terminei a escola, tudo, organizei um pouco essas coisas que tinham ficado para trás. E aí fiz alguns testes de Stock Car, fiz a minha primeira corrida na Argentina, acabei indo muito bem. Foi uma surpresa assim, para todo mundo, que a equipe que eu andei não era uma equipe boa, mas o resultado, o desempenho foi muito legal. E aí o combustível voltou para adrenalina. Agora, com uma curiosidade, como é que foi o Átila Abreu tirando carteira de habilitação? Porque você começou a pilotar desde os 7 anos de idade, ganha prêmios, vai para a Europa, com 14 anos, com 15 já está profissionalmente atuando nas competições, passa por várias modalidades, chega a 18 anos, você volta para o Brasil e aí você tem que tirar carteira de habilitação. Como é que é? Até para o instrutor e para você, como é que foi essa convivência? Na verdade, quando eu tirei carteira de habilitação, eu estava morando lá ainda. Eu voltei e já tinha... Você voltou habilitado de lá? Eu voltei habilitado. Eu voltei eu vim para o Brasil, passar 2 semanas aqui, numa época que eu não tinha corrida, justamente para tirar a carteira para eu poder andar lá. Porque lá na Europa eu andava de bicicleta, de trem, de qualquer jeito, não tinha carro lá. Para fazer... Então, você andava de carro nas pistas só? Era muito difícil, eu não podia me locomover facilmente. Então eu voltei para tirar a carteira. Mas foi um negócio muito engraçado, porque a gente já está acostumado e tudo que o instrutor falava para mim, tá, eu já sei. Aí eu falei, no primeiro dia eu falei, como que é o teste, né? Porque tem algumas manhas para você fazer teste, olha na baliza, tem retrovisor olha lá, aqui, encaixa aqui e tal. Algumas manhas técnicas que na verdade a gente nem usa no dia a dia, para ser bem lógico. sincero, né? É mais para passar e ele me ensinou como seria o teste, e tá bom. Tá aí a parte do exame e eu fiz teórico. todas as aulas, porque desde que eu fiz já era o sistema biométrico que você tinha lá colocar. Então, na verdade, eu passei 2 semanas aqui para tirar. Consegui fazer com que assim que eu tirasse a carteira já saísse para poder voltar para lá habilitado. Mas fiz todas as aulas e era muito engraçado, porque eu peguei um instrutor que, sei lá, eu acho que ele tinha confiança, não sei. Eu sei que eu passava de 60 por hora, ele freava o carro. Não, tem que ir devagar. Pô, tá brincando. Mas tem que respeitar a lei, tá? Tá bom, aí foi lá. E aí, na verdade, chegou o ponto que eu falei assim pra ele, não vai adiantar a gente ficar lá fazendo, porque não vai ter o que fazer, porque eu já sei. Vai perder Então, perder tipo tempo. assim, precisava fazer alguma coisa, buscar alguma coisa em algum lugar pra minha mãe, na empresa. Aí você ia com o carro da escola. Eu ficava na escola, ficava andando lá nas aulas. Cumprindo o seu horário ali. E, obviamente, treinando. Porque a questão da autoescola, eu acho que hoje, do jeito que é ensinado, é um grande erro. Porque eu acho que não forma ninguém, é uma pessoa que não sabe Não capacita, dirigir. você acredita que não habilita eu acho que a pessoa? Não. Até agora está melhorando um pouco, mas agora, pelo que eu ouvi, eu já tenho até carteira de caminhão, já tirei, né? Tá. Eu sei que você tem que fazer uma aula noturna, quando na época que eu fiz não tinha. Então, você ensina a pessoa a dirigir, não ensina a dirigir à noite, não põe ela numa situação de risco. A gente vê muitas situações, pessoas que entram na estrada a 20, 30 por hora. Pessoas que provavelmente nunca pegaram estrada. Você não pega estrada quando você está tirando carteira. Então, como que você vai ensinar uma pessoa a dirigir, pôr ela numa condição que ela está acostumada a andar na cidade a 40, 50 por hora, e ela vai para uma estrada que ela tem que andar 100, 120? Estrada, na verdade, eu viajo muito, viajo todo dia. Faço aí com o meu carro 50 mil quilômetros por ano, em média. Estrada é muita manha. Você não tem motorista, você faz questão de dirigir? Eu dirijo. Então, é muita técnica, muito tamanho. Se você não ensina isso para a pessoa, como que você está dando uma carteira para ela? Você está colocando outras pessoas em risco. Eu acho que deveria ser obrigatório a pessoa treinar na chuva, treinar na estrada, de dia, de noite, colocar a pessoa numa situação
com a qual ela vai deparar. Iria, no nosso linha de raciocínio, você vai pontuando essas aulas para ver que se no final ela está habilitada ou não. Sim. E não só fazer aquele exame ali de 10 minutos e, em tese, o delegado assina e está pronto. E mesmo quando o delegado assina, a gente já viu assim questões que às vezes o cara pega e te coloca numa pressão e a pessoa erra. Às vezes a pessoa até sabe dirigir. Eu, por exemplo, no exame de moto eu fui reprovado. Eu fiz de moto e fui reprovado. Mas eu fui reprovado porque eu como sempre usei capacete de carro de corrida, eu nunca gostei de andar com capacete fechado, porque me dava falta de ar. Então eu sempre ando com um pouquinho aberto assim, que é para respirar. O cara me reprovou porque eu deixei o capacete um pouco aberto. Ele falou que tem que ser 100% fechado. Então é um negócio assim, pô, me reprovou sem motivo nenhum. Então, eu tava com a viseira fechada, somente um pouquinho aberto, que eu estou acostumado a andar. E o cara falou mas a técnica que você fez, não, fiz, a moto foi tudo correto. Foi tudo certinho, porém foi a questão da viseira. Da viseira. Então, assim, às vezes os instrutores, o avaliador, ele te reprova, te aprova, sem saber, na verdade, se você tem condição, né? Eu acho muito pouco quando você vai lá fazer o teste, a pessoa fala, vai aqui, faz uma baliza, tá, um negócio treinado. E quando que você vai achar uma vaga certinho? Quando você vai achar uma vaga que tem um postinho que você pode parar, manobrar? Então... Com relação a Stock Car também, a essas corridas que você vem realizando e esta última que você teve um sucesso tremendo, que você liderou de ponta a ponta. O que é o sucesso de um carro de competição? Desde o preparo do carro e ainda mais, deixa a primeira curiosidade, que carro é esse que você compete? Esse é um carro real de rua ou é um carro montado para Stock Car? Que marca é esse carro? O meu carro é Chevrolet, é um Chevrolet Sonic, é um lançamento novo da Chevrolet. E todo mundo me pergunta essa é uma pergunta muito pertinente, porque a gente tem Chevrolet e tem o Peugeot. E todo mundo pergunta, o que tem no carro de rua tal? A Stock Car é uma categoria que ela visa muito o equilíbrio. Então, os dois carros são iguaizinhos. A única coisa que muda é a carenagem por fora, que a gente chama de fibra, né? O carro é de fibra? O carro é de fibra. Tá. Por fora, aquela casca que você vê é uma fibra. A gente tem todo um chassi tubular que é o que dá estrutura e segurança para o piloto, né? Mas aquela parte de fora, quando você vê que tem as batidas que voam, aquilo é a fibra, é feito para desmanchar. Isso é feito por uma questão de segurança? A fibra é mais questão de aparência também. Tá. E tanto Chevrolet quanto Peugeot são iguaizinhos os carros, tanto motor, pneu, chassi, é tudo igual. A única coisa que muda é isso daí por questão de patrocínio, questão de marketing, é outra coisa que envolve. E referente ao carro de rua, a única coisa que um Stock Car tem num carro de rua, teoricamente, é a lanterna e a grade frontal. Tá. Agora, a motorização é a mesma? Para os dois carros mas o motor nosso, ele seria um bloco, não dá para falar, mas ele seria mais ou menos um bloco de um Corvette, alguma coisa assim. Tá. Mas é um motor preparado para corrida, não tem nada a ver com carro de rua. Para você ter ideia, o nosso motor é etanol, que a gente usa um motor V8 de 580 cavalos, então é um motor preparado realmente só para corrida, não tem nada do carro de rua. Tem algumas peças que a gente utiliza, por exemplo, bomba de direção, a gente utiliza de alguns modelos de série, mas não necessariamente Chevrolet. Tá. A gente já utilizou de carros da Mercedes, a gente procura sempre o que tem de melhor. Algumas peças a gente até usa de carro de rua, mas o conceito todo do carro é um carro preparado para competição. Agora, com relação ao preparo do veículo, o que leva ao sucesso o piloto? É o preparo do veículo ou é a sorte ou é o preparo do piloto? A partir do momento que o regulamento é muito fechado e você tem todos os componentes iguais, é diferente de uma Fórmula 1 que você pode desenvolver uma peça e tal. Na Stock Car não é. Você tem um regulamento fechado e você tem que trabalhar com isso. Então, o que a gente pode mexer? A gente pode mexer na geometria do carro, que é cambagem, divergência, convergência. A gente pode mexer em altura do carro em relação ao solo. A gente pode mexer em asa, pode mexer em ajuste de amortecedor, algumas coisas nesse tipo. A montagem do carro é muito importante, porque a gente fala assim, você tem rolamentos, tudo, então quanto menos arrasto o carro tiver, melhor ele vai andar de reta. Então são pequenos ajustes que fazem muita diferença, você precisa achar uma combinação disso daí. Para você ter ideia, 3, 4 graus que muda a temperatura do asfalto, muda o acerto do carro. E aí você tem que compensar aqui, compensar ali. Então é muito o ajuste fino. E por que estoura o pneu do jeito que a gente vê nas corridas de Stock Car, que o pneu desmonta? O que leva a isso a ser diferente de um carro de rua, por exemplo? O pneu é totalmente diferente. O pneu é totalmente diferente. É um pneu próprio para competição, é um pneu produzido nos Estados Unidos, do qual eu acho que poderia ser melhor. É uma das grandes deficiências da Stock Car é o pneu. Ele arrebenta de um jeito assustador, né? Ele, apesar de ser igual para todo mundo, ele não é um pneu rápido, porém foi um composto que resolveram fazer para o Stock Car. A gente já teve compostos melhores, mas essa fabricante adotou esse composto
E aí a gente tem que trabalhar muito com ele, porque ele tem umas faixas de temperatura que você pode trabalhar. Por exemplo, você pode, aconselhado é trabalhar até mais ou menos 100 graus. E aí a gente pegou algumas das últimas pistas, que a gente só tem a maioria das curvas para um lado. Até Cascavel foi uma pista que estourou mais da metade dos carros, estouraram no pneu, que ela era muito ondulada a pista. Então quando você tem a pista muito ondulada, o pneu tem a lateral dela, é onde trabalha. Se você sair com a calibragem baixa, que você precisa sair para corrida, aquilo lá vai trabalhando. Quando passa no bump, aquilo lá trabalha. Como o pneu está trabalhando ali, ele faz essa fisgada gera temperatura. Então, aquece muito mais o pneu do que qualquer outra pista. Como a gente tinha esse problema da ondulação e as curvas sendo curvas rápidas, curvas de alto, que é o que esquenta o pneu, lá estava o pneu chegando a 140 graus. Aí o que acontecia? Gerava uma bolha, quando estourava a bolha, estourava o pneu. Então... Isso pode levar a um acidente fatal até uma situação dessa ou não? Ou o piloto está preparado para conduzir o carro até o box? O meu, por exemplo, furou, eu senti na saída da curva, eu senti e avisei a equipe, a gente está furando, aí na reta eu já sabia que estava furado e consegui controlar. Teve um piloto, Ricardo Aí você sai Maurício, de quanto para quanto de velocidade uma dessa? Você tem, sei lá, você está andando a 220, 230, você tem que andar 80, 90. Para levar o carro? Porque você perde o controle do carro, né? O carro começa a querer rodar no meio da reta. Como ele não tem apoio, ele começa a puxar para o lado. O Ricardo Maurício, por exemplo, rodou numa curva de alta, 170, 180 por hora. Ele acabou não batendo, conseguiu rodar na área de escape e voltar. Mas você fala assim, fatal? Pode, mas é muito difícil. Pode ter a causa assim, numa curva de alta, o cara estourar o pneu, rodar, aí outro piloto vir bater, isso pode. Mas acho que é difícil, pode ter um acidente, mas acho que não de grandes proporções. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o piloto Atila Abreu, que é aluno do curso de administração aqui da Universidade de Sorocaba. A gente já volta.